Paz de Cristo, amadas irmãs, mais uma semana do nosso estudo para se tornar uma mulher poderosa nas mãos do Senhor. E vamos aprender um pouco mais com a dona no capítulo 8, que tem por tema Esperando. O foco desta semana é Esperando para ouvir a voz de Deus. E o versículo da semana: eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Aleluia! O bom é esperarmos no Senhor. O bom é aguardarmos ansiosos para que o Senhor fale conosco. E uma passagem bem interessante, irmãos, que o Senhor falou com Abraão no livro de Gênesis. No capítulo 16, o Senhor falou com Abraão através de um anjo. Aparece o anjo a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, imediatamente, ele obedece à voz do Senhor. Outro exemplo interessante está no livro de Êxodo, capítulo 3, onde o anjo aparece a Moisés através de uma sarça. Que a sarça não se consumia, a palavra diz que a sarça não se consumia. E Moisés ouviu atentamente a voz do Senhor naquele momento. Isso é no primeiro dia. Deus fala ao seu povo. Aí tem uma pequena parte interessante, onde a escritora, a dona, ela fala assim: não tente pular o relacionamento para resolver logo o que precisa ser feito. Deus está mais interessado em um relacionamento de amor com você do que no que você pode fazer para Ele. E o que é que a palavra dele nos ensina? Que primeiro nós buscamos o reino de Deus e as outras coisas Ele nos acrescenta. Muitas vezes nós não nos preocupamos em ter um relacionamento com o Senhor. Nós estamos tão preocupados em interesses próprios que nós não nos preocupamos em seguir aquilo, a orientação que Ele está nos dando. E Deus, Ele ainda fala conosco, Ele ama você e quer se comunicar com você. Então ouça a voz de Deus. Amém? Aí vamos para o segundo dia. O segundo dia se encontra na página 159. E aqui é uma parte bem interessante, que Deus fala por meio de uma mula. Como nós bem conhecemos essa passagem, que Deus falou com Balaão através de uma jumenta. E tem uma parte bem interessante que diz assim no versículo de 2 Pedro: andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia recebendo, fazendo o mal, e foi repreendido por causa do seu pecado. Pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com sua loucura de profeta. E o que é que acontece? Balaão, ele estava indo para fazer o mal, para o próprio interesse, para algo que ele estava com o coração dele contaminado. E o Senhor, Ele não permitiu que Balaão chegasse até a sua caminhada, que estava completamente fora da vontade de Deus. E eu digo por mim, mas quantas vezes eu andei em caminhos que não eram da vontade de Deus. Muitas vezes eu fiz coisas que não eram da vontade de Deus. Eu tracei o meu próprio caminho. Mas o Senhor, Ele com sua misericórdia, Ele disse assim: filha, volta, porque eu falo contigo. E o Senhor já falou comigo de várias maneiras. O Senhor já usou até um bêbado para falar comigo. E teve um determinado momento
que eu senti uma angústia muito grande em meu peito. Eu ia para um aniversário de 15 anos e era um aniversário de cristã, era um aniversário, uma festa de agradecimento, era simplesmente uma ação de graças. Mas o Senhor, Ele não queria que fosse. Não sei o porquê. Mas eu insisti em ir. Eu tinha sido convidada e eu estava arrumada já. E aí eu dobrei os meus joelhos, orei ao Senhor naquele momento. Porque eu estava sentindo uma angústia muito grande. E eu pedi a Deus livramento. Mas eu fui a 100 metros. Eu insisti em ir, porque se eu tivesse ouvido, se tivesse entendido que o Senhor estava dizendo para eu não ir, com aquela angústia que eu estava sentindo, era o próprio Deus falando comigo, eu não tinha acontecido o que aconteceu. E a 100 metros da minha casa, eu sofri um acidente onde causou danos materiais. Mas pela sua infinita misericórdia, Ele me livrou. Não aconteceu nada comigo, nem com o condutor do outro carro. Mas o outro carro, quando eu vi, foi chocante, porque acabou o carro. Mas eu sofri danos materiais. Mas o Senhor não permitiu que eu sofresse, nada em meu corpo. Mas o Senhor permitiu que eu sofresse, porque eu insisti em ir, aquilo que Ele estava falando para eu não ir. E tem uma parte interessante que a dona fala, que diz assim: não é incrível como a busca por bens materiais consegue tampar os nossos ouvidos para a voz de Deus. E é verdade, gente. Muitas vezes, como aconteceu comigo, eu tampei os ouvidos naquele momento para a voz de Deus. Eu não escutei Deus falar. E quantas vezes nós não escutamos o Senhor falar? Quantas vezes nós tapamos os nossos ouvidos? E o Senhor está gritando: pare! Porque o Senhor gritou com Balaão. Naquele momento que o Senhor fez com que aquela jumenta pela terceira vez falasse. E o Senhor falou com Balaão através daquela jumenta: para, Balaão, não segue este caminho, porque eu não estou neste negócio. Glória a Deus. E aí nós partimos para o terceiro dia. O terceiro dia, Deus fala por meio da sua palavra. A sua palavra, pois no livro de Timóteo nos ensina: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Glória a Deus, que esse Deus é maravilhoso. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Glória a Deus. Então, minha irmã, mais uma lição para a nossa vida. A lição na palavra. Nós temos o privilégio de fazer parte de uma igreja que ela é fundamentada na palavra. Qualquer culto que você chegue na nossa igreja, na Assembleia Vitória em Cristo, você é edificado pela palavra. Você lê, você medita e você come a palavra. Muitas das vezes nós pensamos em ir a fulaninho, a cicraninho para ouvir uma palavra, uma profecia, e muitas vezes o Senhor não quer. Não que o Senhor não fale através dos profetas. Eu creio nos profetas, eu creio que o Senhor fala através dos homens de Deus e mulheres de Deus, que ainda tem profeta na terra. Mas tem momentos que você não é necessário. Se você dobrar os seus joelhos, pegar a palavra, não pegar aleatoriamente, mas meditando, você vai ser confrontado, você vai ser corrigido, você vai ser edificado. E aí o Senhor vai falar com você de forma amorosa e bondosa, porque Ele é Deus maravilhoso. Glória a Deus. Isso é o terceiro dia. Então vamos partir para o quarto dia. E no terceiro ainda, para recapitular, Deus fala por meio da sua palavra:
Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a palavra, ouça a palavra que ela lhe diz, o que ela lhe diz verdadeiramente, porque a palavra é como espada de dois gumes, ela entra até a divisão da alma e do espírito. Vamos partir para o quarto dia, que é a página 166. E Deus fala por intermédio de nós e por meio da sua palavra. E como Deus fala por meio de nós? Meio de nós, do Espírito Santo que habita em nós. Muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós está gerando dúvidas. Por quê? O que é que acontece? O inimigo das nossas almas, ele quer colocar dúvida naquilo que o Senhor está falando ao seu coração. Mas que você possa ter discernimento, minha amada irmã. Que eu possa ter discernimento do que o Senhor, ele está falando através da sua palavra, através da oração, através da comunhão com o Senhor. E aqui uma parte interessante, que ela fala na página 166, ao usar as escrituras como ferramenta de oração, você não tem de se preocupar se está ou não orando de acordo com a vontade de Deus. E o que é que acontece? Nós muitas vezes pecamos por orarmos errado, né? Oramos de forma errada e Deus, ele é tão bom que muitas vezes ele nos dá aquilo que a gente ora de forma errada, mas ele dá, porque ele é soberano, ele dá o que ele quer. Mas a gente tem que aprender a orar, em primeiro lugar, exaltando ao Senhor, e em segundo lugar, agradecendo ao Senhor, glória a Deus. Em terceiro lugar, adorando a Ele, porque Ele é digno de louvor, de adoração. E em quarto lugar, pedir. Pedir e no final do pedido, dizer: Senhor, essa é a Tua vontade para a minha vida. Essa é a Tua soberana vontade. E eu tenho como exemplo também, na minha vida, um tempo atrás, eu passei 5 meses orando por uma determinada causa. Mas eu não perguntei a Deus se era a vontade dele. Eu simplesmente estava clamando. Deus ouve. Mas louvado seja o Senhor que Ele não me deu, porque não era para mim aquilo. No 5º mês, onde eu orava, nesse momento, eu dobrei o meu joelho em silêncio e eu ouvi a voz dele. E ele falou assim para mim: o que eu determinei, eu não mudo. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu não mudo. Isaías 14, 27. Então, ele estava dizendo para mim: não adianta tu orar por essa determinada causa, porque eu já determinei isso para a tua vida, então eu não vou mudar porque tu estás orando, porque tu estás me pedindo. Eu vou fazer aquilo que já está decretado. Porque o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19 e o 20, diz assim: ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele faria, ele diria e não faria? Não, esse não é o nosso Deus. Nós colocamos muitas vezes a nossa confiança no homem, mas o nosso Deus, ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que faz todas as coisas. E ela dá um exemplo aqui, a autora, a dona, do Salmos 1, versículo 3. Diz assim: você, irmã, você pode substituir, que ela diz para grifar esse salmo em oração, o Salmos 1. E diz assim: Sandra, eu vou dar o meu nome, tá? Sandra, eu oro para que você seja uma árvore plantada à beira de águas correntes,
que dá fruto no seu tempo certo. E suas folhas não murcham, que tudo o que você faça prospere. Então, minha amada irmã, coloque o seu nome nestes salmos. Coloque o seu nome, ou coloque o nome do seu filho, ou coloque o nome do seu esposo, ou coloque o nome da sua vizinha, ou coloque o nome da sua mãe, do seu pai, do seu parente, daquele que você deseja, que você almeja alcançar, daquela que você está discipulando. Coloque o nome da pessoa e comece a declarar, aleluia, a declarar profeticamente que o Senhor, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que dá o seu fruto no seu tempo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E aí nós partimos para o quinto e último capítulo. O quinto, Deus fala conosco quando oramos. Louvado seja Deus. Verdadeiramente, Ele fala conosco quando oramos. Então, em Filipenses, capítulo 4, ele fala: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com oração de agradecimento. Louvado seja Deus, que foi o que a gente falou atrás no capítulo anterior, no dia anterior, né? E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Glória a Deus, Jesus é lindo. E a gratidão, ela fala aqui na página 169, a gratidão nos dá a perspectiva certa. Deus já nos deu tudo o que precisamos. Ele quer nos usar hoje, a fim de que sejamos canais de sua graça e de sua misericórdia. E no capítulo anterior, que foi o 7º capítulo, que tem pelo título Preenchendo, o 5º dia, ela dá um exemplo muito bom, muito prático para as nossas vidas. Separe um tempo para ser reabastecido. Então, separe um tempo para o Senhor. Faça um altar na sua casa, né? Um altar para o Senhor na sua casa, com um íntimo dele ali onde ninguém conhece, um quarto de guerra, como a gente assistiu aquele filme. Então, separe um momento com Deus, porque você vai ouvir, você vai falar, você vai desabafar, você vai chorar, você vai rir na presença do Senhor. Então, minha amada irmã, separe esse tempo, porque é glorioso. O Senhor, Ele quer que você esteja mais presente, mais juntinha dEle, para que Ele possa dispensar os mistérios, o que Ele tem para ti. Então, a palavra dele também nos fala que quando a gente está, como no livro de Daniel, quando Daniel ali orava pelo Senhor, pela bênção, pela vitória, quando ele orava, clamava ao Senhor, durante 21 dias. No reino espiritual ficam as hostes espirituais da maldade para impedir da vitória vir. Durante 21 dias, os príncipes, eles impediram da vitória vir para Daniel. E por isso, irmãos, que tem uma citação da dona aqui, que ela diz que a nossa oração é o combustível para as asas dos anjos. Quando nós oramos, ele envia o combustível, os anjos descem e nos entregam a vitória. Por isso que em muitos momentos nós não recebemos algo da parte do Senhor, porque nós ficamos dispersos durante o momento de oração. O telefone toca, a gente atende, um filho chama, a gente dá atenção, um marido, a mãe, um vizinho bate na porta, tudo acontece para você não receber, porque o Senhor é aquele que nos traz a vitória, mas nós temos que estar conectadas diretamente no trono da graça do Senhor, porque a vitória virá em nome de Jesus. E na página 170,
ela fala que muitas coisas maravilhosas acontecem quando oramos. Veja só o que ela foca. As forças das trevas recuam, aleluia, e os anjos entram em ação. É aí que ela fala algo interessante, verdadeiramente é isso. Então, que nós possamos orarmos e esperarmos receber, porque os anjos vão descer com a nossa vitória. Minha amada irmã, eu finalizo esse capítulo número 8, escutando, esperando ouvir a voz de Deus, esperando ouvir a voz de Deus. Então, você, amada irmã, ouça a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, o que Ele quer falar para ti nesta noite, através desse estudo, desse pequeno estudo. São palavras que o Senhor fala conosco profundamente. Ele nos confronta de forma tremenda. E eu quero agradecer a oportunidade de ter feito mais um estudo, a oportunidade de estar aqui dividindo com vocês esse pequeno momento. Então, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida. Ore pelo seu esposo, ore pelo seu vizinho, ore pelo seu filho, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja. E esse momento que a gente está vivendo, de momento que não está podendo sair, glória a Deus por isso. É o momento de você interceder por aqueles países que não têm a oportunidade, aqueles países que não podem adorar, aqueles países que têm missionários ali carente das nossas orações. Ore pelas famílias famintas que não têm um alimento. E em nome de Jesus, o Senhor vai agir, o Senhor vai entrar com a providência, o Senhor vai descer com a vitória na sua vida, na vida dos seus, na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém?